Olá pessoal, estamos em mais um Conexão SM aqui no JD1 Notícias. E hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, sobre formação da personalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer a formação pela qual todos nós passamos, as crianças, os adolescentes, até chegar na fase adulta. Na verdade, esse tem sido até um tema polêmico, mas nós não queremos falar sobre o tema adultização, nós queremos falar sobre a formação, o que é normal, o que nós esperamos, ou que todos os pais devem esperar. E é sobre isso que nós falaremos hoje. E para esse tema tão importante, eu chamei uma psicóloga maravilhosa, ela é psicanalista, professora, Maria Auxiliadora Marques. Oi. Obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre esse assunto, você sabe, Silmara, e eu gosto muito do tema em função principalmente da importância dele. Vamos lá, vamos falar. Posso? Isso, então vamos começar. Então, para todos os pais que querem saber como lidar com os filhos, como eu falei, saber o que é normal, o que é patológico, ter uma noção geral, fiquem aqui com a gente. Vamos lá, Dora. Então faz muito tempo que eu falo sobre esse tema, por considerar esse tema extremamente importante, e eu tenho convivido com muitos alunos, né, e também em avaliações que a gente acaba fazendo com pais, com as crianças, consequentemente, e geralmente eles questionam algumas coisas. Não é uma aula, e sim um momento para a gente conversar a respeito. Você vai me ajudando aí, Silmara. Primeira coisa que é importante, as pessoas dizem assim, né, perguntam, mas e aí, a nossa personalidade, ela é formada e a gente não muda? Então é interessante que a gente saiba como que a nossa personalidade é formada. E quando a gente diz nossa personalidade, todos nós temos personalidade. Todos nós temos um desenvolvimento infantil, que a gente chama na área da infância, e temos desenvolvimento também na época da adolescência. A nossa personalidade, classicamente, ela é formada na sua estrutura, mais ou menos até os 6 anos de idade. Eu vou explicar também por que é assim. Após essa época, nós temos mudanças importantes ainda na nossa personalidade, mas geralmente a gente considera que essa época ela está organizada muito mais para a gente se adaptar ao ambiente, para ter ganhos relacionados ao ambiente, ao processo de adaptação, muito mais do que a estruturação da personalidade. E na fase adulta, de certa forma, nós repetimos aquilo que a gente é. De forma simplificada, eu estou comentando aqui. Então, veja, até mais ou menos os 3 anos de idade, nós temos um tipo de organização interna baseada nas questões inatas e adquiridas. Então, nossa personalidade ela é formada por aquilo que é inato e adquirido. No caso, o adquirido e o inato, eles não são somados, um estimula o desenvolvimento do outro, né? O adquirido vai estimular o desenvolvimento daquilo que você tem de potencial. Consequentemente, há ali uma junção que nós chamamos de elemento epigenético que carrega, né, tudo aquilo que a gente vai desenvolvendo desde antes do nascimento, inclusive, mas no aspecto de algo congênito, tá? Então, aquilo que o bebê precisa, vamos dizer assim, ele vai buscar nesse ambiente de alguma forma, e isso vai ser, essa busca nós vamos chamar de elemento adquirido, que é aquele que vai mobilizar os aspectos internos desse bebê. E aí a gente tem, agora há pouco estava conversando com uma mãe, uma criança de 2 anos de idade, e ela disse que a criança não fala. E que se tinha algum diagnóstico. Eu falei, bom, o diagnóstico é que ela não fala. Ela precisa, por conta da idade, passar por uma estimulação, no caso, um fonoaudiólogo vai fazer esse trabalho, mas que a gente não pode simplesmente fechar um diagnóstico maior, vamos dizer assim, a não ser constatar ali que existe uma dificuldade qualquer da fala, que nós não sabemos o que é. Né? Mas que essa criança, talvez, por exemplo, uma criança dita normal possa não falar se ninguém fala com ela. Veja, se um adulto, uma outra pessoa não fala com ela, ela não fala.
Ela não vai desenvolver esse potencial. Por isso é que eu estou dizendo, né, trazendo essa situação aqui por conta desse movimento, daquilo que a gente vai chamar de inato e adquirido. Então, se o ambiente não precisa que ela fale, ou melhor, se ela não precisa falar, ela não vai falar. Se ela não precisa andar, ela não vai andar. Evidentemente, não só essas relações, né, mas também as relações sociais, as relações de comunicação pessoal vão fazer parte desse processo, daquilo que ela precisa. Então, vejam vocês a importância dos pais na formação dessa criança, dos pais, do ambiente, né, em que essa criança vive. Um ambiente estruturado, no sentido de ter, né, já existem pesquisas que vão indicar, no sentido de você ter ali uma estrutura básica de funcionamento, onde permita essa criança se desenvolver, que significa ela poder exercer a capacidade dela, é o que a gente precisa. O que é a capacidade de uma criança até 1 ano de idade? Né? Ela precisa viver num ambiente limpo, saudável, né? Numa estrutura onde há um cuidado em relação a ela, a alimentação dela, a higiene e a educação dela também. A gente vai falar de educação em 1 ano de idade, também faz parte. Então, isso seria o ambiente estruturado que a gente deseja. Pais que consigam perceber aquilo que a criança precisa naquele momento de vida dela. Pais que não percebem o que a criança precisa. Pais que oferecem o que a criança não precisa, criando algum tipo de excesso, de certa forma, gera um ambiente que a gente vai dizer que não é um ambiente estruturado de forma adequada. E aí a gente vai ter um desenvolvimento da personalidade que a gente vai entender como não sendo esperado ou não sendo dito normal. Ok? É muito interessante, né? A importância da epigenética e o quanto o ambiente, a genética é extremamente importante, mas o quanto a epigenética mostra que realmente quando uma pessoa quer mudar, ela muda o ambiente. Então, pais que mudam os filhos, né? Eu já falei algumas vezes sobre epigenética, né, Dora? Uhum. Porque é algo que faz muita diferença. E muitos pais, eles ficam buscando, eles querem saber a resposta, e é exatamente assim, a criança precisa o que é um ambiente estruturado? É um ambiente de acolhimento. É claro que cada um vai conseguir acolher de determinada forma, mas você conseguiria nos falar assim, de outros casos sobre o desenvolvimento, sobre a formação, que te chamam muita atenção hoje em dia? Olha, muitos pais questionam, mas como eu vou criar essa criança? Que a gente pensa muito em relação à questão vamos dizer assim, daquilo que a criança precisa, né? De um modo geral, quando a gente pensa nisso, os pais querem entender e gostariam de criar filhos saudáveis, filhos que tivessem um bom desenvolvimento, a gente vai dizer assim, né? E o ambiente para que essa criança viva de uma forma, desenvolva a sua personalidade no sentido geral saudável, significa que ela tem que oferecer à criança um ambiente estruturado em conformidade às necessidades observadas para a fase do desenvolvimento que essa criança está ali vivenciando e para aquilo que ela vai observando no dia a dia. Esse, né, seria o envolvimento que a gente espera inicialmente, isso sempre. Criando assim uma educação mental no seguinte sentido, de que aquele padrão é um padrão necessário ao desenvolvimento dela. Então elas passam também a cuidar dela desta forma. Lembrando que tudo aquilo que a criança vivencia a partir do nascimento é aprendizado. E aprendizado resulta em uma personalidade no final das contas. Nós não estamos falando de aprender a ler e escrever, nós estamos falando de como essa criança vai se comportar, os pensamentos que ela vai desenvolver a partir do momento em que ela tem esse contato com o ambiente. Então, esse aspecto de aprendizado está ali desde sempre, existindo. Então, esse ambiente é um ambiente de desenvolvimento relacional, estruturado, onde você oferece aquilo que a criança precisa, e não aquilo que você deseja, e não aquilo que a criança deseja no sentido de fala dela, né? Mas um adulto consegue perceber aquilo que é necessário. E na comunicação relacional,
é muito importante que essa criança também se dê conta da capacidade que ela tem de poder resolver as questões dela, de buscar soluções. E é justamente nesse momento que o potencial vem à tona. Só que para isso existir, essa criança tem que ser ouvida e ela precisa, inclusive, saber que ela é capaz de realizar e de se responsabilizar por aquilo que ela faz. A capacidade de autonomia é algo que vai sendo desenvolvido desde muito pequeno. Então, assim, quando a gente observa crianças que vão crescendo sem uma estruturação, elas se tornam crianças com dificuldade de autonomia. E é importante quando a gente fala olhar para a criança, né, Dora, o que cada faixa etária requer. É claro que não é algo exato, os pais não precisam ali, apesar que hoje em dia tem facilidades, não é algo exato, não é um protocolo, mas cada criança em determinada faixa etária requer uma observação, um cuidado, uma educação diferente. A gente podia falar um pouquinho assim de 1 aos 3, 3 aos 6, o que seria imprescindível? É sempre o olhar, né? Mas você conseguiria nos dizer de forma mais detalhada o que seria importante? 1 a 3, 3 a 6, 6 a 9? De um modo geral, de 0 a 3 anos de idade, nós temos ali uma criança com predomínio daquilo que a gente vai chamar que é o sensório motor, né? Esse sensório motor significa que a criança está ligada ao ambiente absolutamente, ou predominantemente, melhor dizendo, vinculada àquilo que vem dela, das necessidades absolutamente delas. E elas vão tentando organizar essas necessidades em conformidade também com o ambiente à medida em que esse ambiente se apresenta. Observem vocês que a criança até mais ou menos os 2 anos de idade, ela pode até falar, mas ela fala de forma ainda precária. Ela está começando o processo de comunicação, apesar dela já entender muito do ambiente. Mas essa criança, ela está no que a gente vai chamar de período de pré-linguagem, né? Em que ela ainda não tem condições de interpretar aquilo que se passa no mundo ou com ela própria, né, baseado naquilo que a gente vai chamar de realidade, que é o senso comum da realidade. Depois dos 3 anos de idade, ela começa um processo onde ela consegue cognitivamente já entender um pouco mais a respeito do funcionamento das pessoas, as justificativas, tem um maior domínio da fala, tem um domínio maior da comunicação e aumenta a capacidade de autonomia dessa criança em função disso. Veja, uma autonomia adequada, né? Porque a criança de menos de 2 anos de idade tem autonomia, mas ela não vai atender à expectativa, né, que nós temos em relação à realidade. A criança com 2 anos fica andando para lá e para cá, né, porque ela está absolutamente voltada para o prazer imediato dela, do desejo de pegar no copo, de pegar na mesa, de subir, de descer. Depois dos 3 anos de idade, ela passa então a coordenar um pouco melhor o que a gente vai chamar de realidade, consequentemente ela consegue aí prestar mais atenção ao mundo, estabelecer conexões e representações mentais que antes ela não conseguia. Dessa forma, ela entende mais sobre a realidade. Para vocês terem uma ideia, com 4 anos e meio, a criança é capaz não só de discernir o que é certo e errado, em relação àquilo que ela está vivendo, evidentemente, a faixa etária dela, aquilo que é simples em termos de comportamento, mas ela consegue discernir o que é certo e errado e se impedir, ou seja, de escolher qual será a ação dela em relação ao que ela avaliou que é certo e errado, seguir o que ela deseja, ou seja, ela tem consciência. Com quantos anos? 4 anos e meio seria o auge, né? Depois dessa faixa etária, dos 3 aos 6 anos, a gente tem dos 6 até os 9 anos e um período em que a criança vai ficar muito atenta às regras, às normas do ambiente e vai tentar reproduzi-las para que elas não sejam punidas, porque esse é um padrão cultural que a gente verifica em todos os ambientes. Ruim, não é o ideal, mas é o que acontece. E dos 9 aos 12 anos de idade, essa criança passa a exercer a capacidade cognitiva abstrativa de maneira bastante intensa, de tal forma que ela consegue pensar um pouco mais a respeito das situações, avaliar de forma mais adequada, teoricamente,
e não tão concreta e repetitiva e imitativa como ocorre dos 6 até os 9 anos de idade. Depois entra no período da adolescência, em que o que prepondera ali vai ser tudo aquilo que ela vivencia em termos de grupo e de necessidade de se identificar com um mundo que vai além daquilo que ela desenvolveu antes do período até os 12 anos de idade, mais ou menos. Lembrando que até essa época, tudo aquilo que ela viveu vai ser a estrutura da personalidade dela e o processo adaptativo que ela também adquiriu. E que na fase após os 12 anos de idade, seria o período que a gente vai chamar de adolescência, ela vai atuar aquilo que ela aprendeu em termos de padrões. Cada um tem a sua personalidade, mas os estudos indicaram padrões dessa personalidade. Existem vários tipos que a gente tenta entender e dizer, ó, essa pessoa parece com esse tipo psicológico, com esse. Outra coisa que é muito importante dizer, que personalidade não é doença, personalidade é o jeito de ser de cada um. Não quer dizer que sempre seja um jeito que você goste ou que o outro aprove, mas é um jeito de ser. E esse jeito de ser, ele vai permanecer para sempre, mas o processo de flexibilização que ocorre na adolescência vai permitir alterações, crescimento e desenvolvimento dessa base que a gente chama de núcleo duro, ou a estrutura. Isso. Até você falaria um pouquinho essa coisa de estrutura e defesa, Dora? A pessoa é desse jeito, mas ela parece desse jeito, que começa nessa fase, é extremamente importante. As pessoas têm muita dúvida. Eu falo que a massa da humanidade morre sem se conhecer, né? Sim. Porque a forma que vai se defendendo diante das dificuldades inerentes da vida vai moldando essa pessoa, mas muitas vezes ela tem uma estrutura diferente. Podia falar um pouquinho sobre isso para nós? Pois isso é muito frequente a gente observar. Pelo menos na nossa área aqui, né, nos profissionais, a gente fala assim, né, mas é defesa ou é estrutura? Então, é sempre bom lembrar que a gente tem a formar a personalidade, como eu disse, são vários elementos, mas os elementos básicos é o inato e o adquirido, gerando um movimento epigenético, ok? Só que, o que significa isso tudo? Tem algo na nossa personalidade que prepondera o inato. Prepondera. Então, aparecem muito cedo determinados comportamentos que a gente vai chamar de temperamentos que vão fazer parte. E esses temperamentos não mudam, eles permanecem a vida inteira. Só que existe o temperamento que vem em conformidade àquilo que a criança tiver necessidade, ela vai ser estimulada por alguma coisa, esse temperamento vai sobressair por conta das necessidades desta criança, mesmo que seja com 2 anos de idade, e à medida que essa criança for se desenvolvendo, nós temos outros elementos da personalidade que vão sobressair, que esses elementos são os elementos que a gente vai chamar de elementos adaptativos, que é o nosso caráter, chamado assim caráter, quando a gente vê como não sinônimo de personalidade, porque tem alguns autores que vão tratar como sinônimos, né, personalidade e caráter. Nesse caso que eu estou trazendo, seria diferente. Compõe da nossa personalidade o temperamento e o caráter. O caráter é tudo aquilo que a gente observa no outro sobre a personalidade do outro em termos adaptativos. Ok? Então, assim, eu tenho um repertório de possibilidades, mesmo com a minha estrutura, para que eu possa me adaptar às várias situações da vida, várias fases da vida, em conformidade com as necessidades, mas que eu tenho uma flexibilidade nesse sentido. E aí entra o que a gente vai chamar de defesa. Então, eu tenho uma estrutura, evidentemente essa defesa nasce dessa estrutura, não pode nascer de outro lugar, mas ela nem sempre corresponde ao padrão exato da estrutura. Então, a gente vai chamar de processos defensivos, mas ao mesmo tempo entendendo como processos adaptativos, que seria o caráter. Tudo que acontece na nossa infância é extremamente importante. Geralmente depois são reedições. Então as pequenas coisas
os pequenos incidentes que são repetidos continuamente, eles geram grandes marcas, que é outra coisa importante falar da infância, né? Às vezes as crianças passam por grandes traumas, mas é algo único, pontual, e deixa marca, claro, mas muitas vezes essa marca é menor do que outras que tiveram pequenas marcas sendo reeditadas no decorrer da vida até o início da vida adulta. Sim. Então, nesse momento, isso também é falar sobre formação, estruturação da personalidade, como nós lidamos com as coisas. Por isso é tão importante o olhar dos pais, a relação dos pais. Inicialmente a criança, o olhar da mãe, o olhar do pai, como ela interage, isso faz toda a diferença, porque no início a criança ela começa a se relacionar com o mundo através desse olhar, né, Dora? Podia falar um pouquinho sobre isso? Você falou de marcas, né, de traumas, tudo aquilo que uma criança vivencia, na verdade, tudo o que ela vivencia vai de bom, de ruim, que ela vai entender como bom ou ruim, mais para frente, que quando é pequeno não entende nada disso, vão fazer parte, essas situações vão fazer parte dela. Então, tudo aquilo que você vivencia vai fazer parte. Isso não significa que os pais devem simplesmente tratar essa criança ou deixar essa criança separada do mundo, mas que eles devem sim, como eu disse, criar um ambiente, gerar um ambiente de desenvolvimento e de crescimento, para que essa criança realmente consiga passar pelas situações que são repetitivas, porque veja, o meu relacionamento com o meu pai, o relacionamento com a minha mãe, são relacionamentos da personalidade deles com a minha. Então, há uma tendência desse pai, há uma tendência dessa mãe em tratar essa criança de uma determinada forma. Se essa criança, teoricamente, vejam vocês, se essa criança ela tiver desde pequena exposta a muito mais relações, ou seja, diferentes personalidades, ela vai, teoricamente, né, ter uma junção ou vivenciar elementos diferenciais. Se for só pai e mãe e a babá, são elementos diferenciais, sem dúvida alguma, mas restritos. Dependendo do que essa criança vai vivenciar, né, como é a personalidade, como é o inato dela e aquilo que for desenvolvido, nós vamos ter isso como algo bom ou isso como algo prejudicial. Nós não temos como avaliar exatamente qual vai ser o resultado. Mas nós sabemos que o olhar desses pais em relação às necessidades reais desta criança, as necessidades de cuidado, de acolhimento, as necessidades básicas em relação a essa criança, a rotina, a constância, a não ambivalência, por mais que às vezes os pais queiram não deter, né, alguns comportamentos. É muito frequente os pais não quererem falar com essas crianças sobre os sentimentos ou mostrar sentimentos ruins, mas que fazem parte da vida e que, se esses pais não conseguirem transmitir isso, as crianças ficam, sim, sem saber o que está acontecendo, tudo bem, é um segredo, vamos dizer, mas elas crescem instáveis, porque elas têm uma capacidade de perceber o que ocorre com as pessoas à volta dela, que nós adultos não temos mais por conta das censuras, dos filtros que nós vamos desenvolvendo, que são o caráter, as defesas, né, que eu falei agora há pouco, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Só que as crianças não, elas aprendem por elementos básicos, sensórios. Depois elas dão sentido, e esse sentido que ela vai dar tem a ver com aquilo que foi dado a elas também em relação a sentido. Essa é uma coisa super importante, né? Até vou te pedir para falar um pouquinho mais sobre a ambivalência, por quê? Porque como a criança sente, ela é extremamente sensível e ela sente tudo, ela sente todo o ambiente. Muitos pais, eles negam que eles sentem. Além de não conversar sobre sentimentos, que é uma coisa que ainda acontece muito hoje em dia, mesmo tendo mudado muito nos últimos anos, muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre sentimentos e não conversam com as crianças, mas além de não conversarem sobre os sentimentos com os filhos, muitas vezes eles estão sentindo algo, a criança capta e eles falam que não é assim. A mãe que tá irada, o filho fala, mãe, você tá irada, não tô com raiva não. Faltou meter o chinelo.
Esse comportamento causa muita dúvida na criança, porque ela não sabe se ela acredita nela ou se ela acredita na mãe. A mãe é a figura de autoridade de verdade, mãe, pai, figura de autoridade, que seja babá. E ela tá sentindo que aquela pessoa tá com muita raiva e a pessoa tá falando que não. Então, de novo, ela vai confiar nela, ela vai confiar no que o adulto tá falando. E aí começa uma confusão muito grande, né? Porque ela realmente ainda não tem toda uma estrutura para saber que é nela que ela precisa confiar. Isso que você falou é extremamente importante. A reação de uma criança com pais que falam que não estão sentindo aquilo que a criança está vendo, que ele está sentindo, são crianças que crescem inseguras, por exemplo. E por conta dessa insegurança, dependendo daquilo que ela vai desenvolvendo, ela vai querer ou viver em função desses pais no sentido de dependência para poder amenizar essa sensação de insegurança, de incerteza, né? E outras vão romper o vínculo com esses pais, porque elas não têm o recurso para poder lidar com aquilo. Algumas crianças vão romper, sim, romper no sentido de vínculo, e muitas vezes os pais não percebem, mas isso vai aparecer predominantemente na adolescência. Outro ponto extremamente importante, nós conversamos com as crianças, nós não tratamos as crianças como adultos, mas a gente conversa com as crianças. Se pais não conversam com as crianças, na adolescência não vão conversar. Na fase adulta vão querer distância. Por quê? Porque por conta daquilo que foram estimulados. A gente tem que observar que aquilo que você estimula na infância vai ser algo que vai ficar como um padrão interno bom. Então, se eu digo, mamãe, você está com raiva, e a mãe afirma porque ela está mesmo com raiva, ela diz, estou com raiva, e ela pode dizer, estou com raiva por causa disso, disso e disso, isso é algo tranquilizador à criança. Porque ela está percebendo algo, ou seja, ela está em um nível de percepção que a maioria de nós não temos, por conta desses filtros que a gente vai desenvolvendo. E se a mãe afirma aquilo que faz parte realmente da realidade interna dessa mãe ou desse pai ou de qualquer pessoa que esteja ali em volta dessa criança, ela vai responder a isso de forma positiva no sentido de que reafirma aquilo que ela percebeu. Se reafirma, a criança consegue pensar a respeito disso. A criança consegue fazer alguma coisa em relação a isso. Ela, inclusive, consegue pensar que isso é a mãe, é o pai, não é ela. Então, ela adquire a segurança na capacidade perceptiva. Volto a dizer para vocês, a gente não aprende, não é educado por aquilo que a gente aprende em termos de informação, que a gente recebe nas escolas, que a gente recebe teoricamente. Nós somos formados por aquilo que a gente aprende nas relações. Não é outro lugar. Isso é extremamente importante, gente. Quantos pais falam, já falei isso. Se o pai fala algo e tem um comportamento diferente daquilo, de novo, gera uma ambivalência, uma confusão na criança, no adolescente, e mais do que isso, é uma desorganização, mais do que isso, que é uma desorganização que não é momentânea, é para o resto da vida. A gente não pode esquecer o que a Dora falou ali. Gente, criança de 4 anos, ela já tem uma noção muito importante do que elas estão fazendo ou não. Então, deixa aí, não tá escutando. É igual quando vai no consultório e fala, quer dizer, atualmente não tô atendendo criança, não tá escutando, não tá entendendo nada. Gente, criança entende tudo. Lembre-se que eles entendem. É claro que o entendimento deles, principalmente antes dos 9 anos, é diferente, mas eles sentem muito mais do que os adultos. Então, eles captam absolutamente tudo. Essa historinha de que criança não tá vendo, não tá ouvindo, deixa ele de lado, isso é errado. Briguinhas, discussões, eles percebem tudo. Qualquer clima de animosidade, de insegurança, de medo. Então, gente, criança aprende por repetição, por relacionamento e repetição de comportamentos observados. Tentem falar menos e fazer mais. Construa um mundo para as crianças de vocês, que é aquele mundo que vocês gostariam, mas com ações. Então, não é falando, principalmente, que as crianças vão aprender. Elas vão aprender por comportamento, por repetição dos adultos que elas convivem. É muito comum a gente ver crianças, às vezes, com comportamento agressivo, né, Dora? E os pais falam assim, mas lá em casa não é muito assim. Em algum lugar eles estão vendo, gente, não tem como. Bom, pode ser na escola, pode ser em outros ambientes, mas é que casa é a estrutura, é alicerce, né, Dora? Sim, e lembrando que um ambiente agressivo nem sempre é um ambiente onde existe agressividade física ou agressividade verbal, né? Existem determinados tipos de agressividade, como, por exemplo,
a ironia, né, que faz parte da nossa cultura de adultos, que é uma descarga de agressividade, de raiva que pode ocorrer e que a criança ela vai captar. Ela pode não dar nome a isso, mas ela está captando sem dúvida alguma. E vai responder a esse ambiente agressivo. Conforme aquilo que existe em termos do funcionamento interno dessa criança, que é individual, por conta do inato e por conta daquilo que ela for desenvolvendo ao longo da infância, que seria o adquirido, ela vai responder a essa agressividade, volta a dizer, rompendo com esses pais ou com um ambiente qualquer, ou se submetendo a ele. E eu estou falando somente de duas posições, porque a nossa conversa aqui ela é mais simples, né? Mas vejam vocês, ou eu vou me submeter ou eu vou romper. Só que se eu rompo, o meu movimento como criança vai ser entendido como um movimento agressivo. Só que nós não vamos entender. O movimento de submissão é agressivo também, só que a maioria gosta, porque acha que aquela criança está ali correspondendo àquilo que se espera, fazendo aquilo que o ambiente deseja, né? Simplesmente copiando, imitando. E esperar que as crianças não são mini adultos. Eu repito muito isso porque as pessoas acham que crianças são mini adultos. Crianças não são mini adultos, crianças são crianças e elas não têm a percepção que nós adultos temos, né? Tanto é que essa coisa de reflexão mesmo é por volta aí dos 9 anos. Então não dá para esperar que as crianças vejam coisas mais abstratas. Para ela é a realidade, é o concreto, é o palpável. Então, pessoal, esse é um tema que eu gosto bastante, a Dora também gosta bastante. Você gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Que em outro momento esse tema vai aparecer. Pois é, eu gostaria só de reafirmar o quanto é importante a infância, o quanto é importante o ambiente que essa criança vai se desenvolver. E não é nada extraordinário, é algo básico que ela precisa. Companheirismo, acolhimento, um ambiente com rotinas, com constância, um ambiente em que essa criança pode contar com os pais e que esses pais ofereçam predominantemente o que essa criança precisa, né? Conforme as necessidades de cada fase, ao invés de oferecer aquilo que eles querem ou que a criança deseja. Olha, muito obrigada. Gente, é uma mini aula, então é isso. Dê para os seus filhos o que eles precisam em determinada faixa etária. Hoje tem acesso em muitos lugares. Não é o que você aprendeu lá atrás ou o que você deseja. Tem que olhar para ele. E cada criança é uma criança. Isso é tão válido, né, Dora? Que cada filho é um filho. É extremamente diferente. Não é possível comparar. São dois pais, mas os filhos são muito diferentes. Então, a unicidade é algo lindo. E ela precisa ser sempre levada em consideração. Eu falo que eu passei anos acreditando que o amor resolvia tudo. Mas o amor sem autoconhecimento não resolve. Eu falo que o amor é como a água do mundo. Então, o mundo é cheio de água em todos os lugares, mas toda água do mundo é potável? Não é potável. O que torna um amor saudável, e eu penso que os pais estão sempre querendo acertar. Todos erram, absolutamente todos nós, independente de conhecimento, a gente desliza. Mas quanto mais a gente se conhece, desliza menos, ou aprende a cair, ou levanta mais rápido. O que faz diferença é o autoconhecimento. Mesmo que você não tenha acesso a coisas profundas, são coisas básicas. Você se conhecer, você se perceber é o que faz toda a diferença e é o que vai ajudar a sua família. Você, companheiro, companheira e principalmente os filhos. Gostaria de agradecer a Dora. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. Gostei muito, gosto muito desse assunto e de estar aqui. Até a próxima, pessoal. jotd1noticias.com, a notícia no seu celular.